Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Muita alegria. Agradecer a Deus, primeiramente. Estamos retornando aí de uma viagem de lua de mel, uma semana, eu e minha flor. Deus nos deu a possibilidade. Quero recomendar aqui o Fabinho, que é o, como é que fala? Agente de viagem. Ele conseguiu umas milhas que estavam sendo perdidas, estava quase perdida, e Deus nos deu a possibilidade de fazer essa viagem. Oi? Dá o nome para ele. Ele vai dar milha para todo o pessoal aí da... E nós conseguimos, por misericórdia e graça de Deus, conseguimos exatamente no dia do aniversário da Zenaide, dia 16, quer dizer, vamos dizer assim, uma semana antes. Então, como a festa do povo de Deus dura uma semana, então de segunda a segunda foi a festa da Zenaide, o aniversário dela, e tivemos uma experiência muito preciosa. Estamos desfrutando de um tempo agora como um casal que não tem ninguém lá em casa, só eu e ela correndo dentro do apartamento. E aí tive essa oportunidade de sair com ela, e a gente aproveitou algo que nós nunca tínhamos pisado os dois juntos ali naquela região do Nordeste. E Deus nos mandou ali em Maceió, e dali nós fomos até Porto de Galinhas, seguindo as praias ali. Foi muito bom. Foi muito legal. Fabinho é o responsável disso também. E a experiência que eu tive, por que eu estou contando isso? Porque eu quero iniciar essa palavra que Deus tem me dado. A gente, quando sai nessas viagens, sempre Deus fala conosco. Eu sou muito sonhador, e sonho muito, sonho com a igreja. De vez em quando eu abria uma câmera ali, para ver os irmãos aqui que estavam reunidos no domingo, com desejo de estar junto com vocês. Mas eu tive uma experiência um pouco, vamos dizer assim, nova. Fiz um mergulho com a Zenaide, de cilindro, mais ou menos uns 5 metros, a gente desceu nas profundezas do oceano. Tem uma foto que comprova que nós mergulhamos, só que é um detalhe, a foto não é o que diz a realidade, porque eu dei muito trabalho. A Zenaide conseguiu mergulhar, ficou mais tempo lá embaixo, eu mergulhava e subia, me afoguei, aí eu subi e vi que ela ficou lá embaixo sozinha, eu fiquei preocupado com ela e... Bom, resumo, não deu para aproveitar muito. Entrou água dentro do meu óculos, da minha viseira, né? Bom, irmãos, foi muito desafiador para mim. Se falarem para mim, você quer mergulhar outra vez? Eu falar não. Mas o que isso me ensinou? Ensinou o seguinte, que eu comparo assim com o mar, e sempre que a Bíblia, a palavra de Deus, fala de mar, ele está relacionando o mundo, o sistema que nós vivemos. E eu achei interessante porque a sensação de respirar por um tubo pela boca, um cilindro, não é ruim. Eu achava que era ruim, mas não é ruim. É normal, como se estivesse respirando aqui. Isso me mostrou que há possibilidade de vivermos neste mundo se nós tivermos esse recurso, de termos possibilidade de respirar, isso fala de ter vida. E Deus me fez lembrar do Espírito Santo dentro de nós. Amém, irmãos? Esse mundo é o mar da vida, onde nós estamos mergulhados nele, um sistema que muitas vezes nos sufoca. Mas quem tem a vida dentro de si, o Espírito Santo de Deus, essa sensação de poder viver, respirar, pode vencer o mundo.
Amém? Então, eu quero deixar essa mensagem que Deus falou comigo. Que aquele cilindro ali representava para mim o Espírito Santo, que me dava a sensação de respirar embaixo daquele mar. Apesar de eu ter tido muito medo, muitas vezes a gente reluta, né? Quer sair fora, mas voltamos a mergulhar novamente. Quero deixar essa mensagem para vocês, agradecer a Deus por toda a experiência que tive e quem sabe uma outra oportunidade, né? Deus me dá coragem para mergulhar. Mas vamos orar. Quero compartilhar com vocês, estamos falando sobre fundamentação, e eu quero falar de um assunto que é conhecido de todos nós. Quem já ouviu falar sobre a porta do reino de Deus? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Olha só, o assunto não é novo, mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? E vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação. Vamos ler o texto, depois nós vamos orar. Abre sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos ler alguns versículos, mais precisamente até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, em João 10, versículo 1. Jesus dizendo: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até aí. Amém ou não? Glória a Deus. A porta do reino de Deus. Fala para o teu irmão, fala para a pessoa que está do teu lado. A porta é a porta do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento precioso, onde estamos reunidos em teu nome. Nós fazemos menção do nome de Jesus neste lugar, porque temos a plena convicção de que o Senhor está presente entre nós. Tu és um Deus de amor, como nós temos declarado que nesta noite o Senhor nos amou. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por esta vida que tem nos dado. Obrigado por tua palavra que gera vida em nós, da qual nós temos sido gerados, regenerados, como diz as Escrituras, não por semente corruptível, mas a incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Essa palavra que gerou fé em nosso coração e nos revelou que Cristo Jesus é a rocha
é a porta, é o caminho, é a verdade e a vida. E nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Abre o nosso entendimento para compreendermos, abre os nossos olhos para contemplarmos o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a quem nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o assunto é um assunto conhecido de todos nós. A porta do reino de Deus. Mais precisamente, 2 versículos. Versículo 7, Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Aí ele declara no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que é que Jesus trouxe essa mensagem? Havia ali no capítulo anterior, capítulo 9, depois vocês podem ver o contexto, Jesus havia curado um cego de nascença. E isso causou uma certa murmuração entre o povo judeu. Ali estavam os fariseus, escribas, a multidão, os judeus, os discípulos, e houve ali um questionamento sobre o ensino de Jesus e o milagre que ele havia feito, curar um cego de nascença. Jesus veio com essa mensagem, dizendo que ele era o bom pastor, mas dizendo também, principalmente, que ele é a porta das ovelhas. Essa porta que nós estamos falando é a porta do reino de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa. Essa mensagem da porta do reino é algo de fundamental importância para mim e para você. Sabe por quê? Porque ela vai determinar toda a nossa caminhada com Jesus. Eu vou repetir. A porta do reino de Deus é de fundamental importância para a nossa vida, porque ela determina toda a nossa caminhada com Cristo. Toda a situação que se levanta durante a nossa caminhada, como inconstância, fraqueza espiritual, questionamentos, murmurações, desvios, tropeços, está relacionada com a porta do reino de Deus. Amém? Amém ou não? Então, nós temos que prestar atenção, ou voltarmos os nossos olhos, nosso coração para esse fundamento. E é algo, irmãos, que todo discípulo, individualmente, deve ter a sua experiência neste fundamento. Quando nós falamos de experiência, fala de alguém que experimentou passar pela porta do reino de Deus. Estão entendendo? Amém ou não? Como o Dani diz, glória a Deus, aleluia, amém? Eita! Glória a Deus ou não? Amém. Amém. Então nós precisamos conhecer profundamente. Precisamos meditar com bastante cuidado para nós compreendermos um pouquinho mais. E algumas perguntas que eu fiz para nós podermos responder juntos aqui, com base na palavra de Deus. A primeira delas é: quem é a porta? Pergunta óbvia, né? O próprio texto já está dizendo aqui, e se você for verificar, meu amado irmão, minha irmã, Jesus, no versículo 9, ele declara: eu sou o quê? A porta. O que tem depois disso aí? Ponto. Quem é professor aí? Quem é professor?
Quando dá o ponto, o que diz? Acabou o assunto? Morreu o assunto. Interessante, né? É bom a gente observar esses detalhes, porque por que Jesus disse só essa frase? Eu sou a porta. Aí nós compreendemos que a porta, irmãos, não é um objeto, não é uma imaginação humana, não é uma lenda, não é algo feito de madeira. A porta é uma. Fala para o irmão que está do teu lado. A porta é uma pessoa. E como é o nome dessa pessoa, meus irmãos? Jesus. Detalhe, a porta que nós estamos dizendo é a porta do quê? Do reino do quê? De Deus. A porta é a porta do reino de Deus. Outra coisa interessante aqui, irmãos, Jesus declara pela segunda vez, versículo 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Cadê as ovelhas do Senhor? Amém. Você vê como é importante a gente meditar com clareza, porque eu sou a porta das ovelhas. Jesus comparou o seu rebanho com um rebanho de ovelhas. Jesus comparou a minha vida e a tua vida como ovelha. Mas por quê? Porque não foi outro animal. Se nós formos ver, e nós já sabemos disso, que a ovelha é um animal extremamente dependente do pastor. A ovelha é incapaz de entrar ou sair pela porta sem a ajuda do pastor. Está entendendo, irmãos? E nós vamos ver aqui, eu acho que dá para projetar aqui versículo 1. Dá uma olhadinha comigo. Jesus declara, versículo 1. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas e sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus tinha proposto essa parábola, mas não tinham compreendido. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando Jesus está falando esses primeiros 5 versículos, ele está relacionando a ovelha, o rebanho, e também o pastor, que somos nós, que cuidamos do rebanho. Aqui desse, Fabinho, eu, Luiz, que temos a responsabilidade com a igreja, e discipuladores, e quem mais cuida de pessoas aí? Quem é discipulador aí? Levanta a mão. Então, com você também. Presta atenção que Jesus disse. Aqui nós vemos 4 personagens, nós vemos aqui as ovelhas, vemos o pastor, vemos o porteiro e vemos os ladrões e salteadores. Por que eu estou entrando nesse assunto? Nós vamos voltar lá para a porta do reino, mas é importante esse detalhe, irmãos, porque você vê que Jesus diz que as ovelhas, elas conhecem o pastor. Deus também, que é o porteiro, vamos dizer aqui, a ovelha somos nós, o porteiro é Deus, a porta do aprisco é Jesus, nós somos os pastores, e tem ladrões e salteadores. Presta atenção, ele disse que o ladrão e salteador, ele não entra pela porta. Isso significa que eu também, como pastor, vocês que são pastores, também tem que passar pela porta. Amém?
E temos a responsabilidade de conduzir as ovelhas pela porta do aprisco, que é Jesus. Se nós entrarmos por outra parte, nós não somos pastores. Somos ladrões e salteadores. Acontece, irmãos, e eu quero deixar essa mensagem para você, para cada um de nós aqui. Se tem alguém que você conhece, que caminha em algum lugar, está debaixo de um pastoreio, não convide para fazer parte do grupo que você está. Deixa ele. Se ele quer sair, insiste para que ele fique. Só se ele for se perder, aí você vai atrás dele. Mas, do contrário, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ser responsável até o fim para aquela pessoa, vai prestar conta diante de Deus. Isso é muito importante. Porque, se nós fizermos isso, nós estamos passando por outro lado que não é a porta. Está entendendo? Nós temos que passar pela porta. E passando pela porta, a gente vai trazer para Cristo. Mas vamos voltar para o assunto aqui da porta do reino. Quem é a porta, irmãos? Jesus é a porta. Ele compara o seu rebanho com ovelhas porque a ovelha é totalmente dependente. A ovelha é incapaz de se alimentar sozinha, é incapaz de sair e entrar no aprisco. Então, por isso, Jesus declarou que ele também é a porta das ovelhas. A ovelha se submete, se sujeita. A ovelha é dependente do pastor, que é Jesus. Amém, irmãos? Segunda pergunta. Por que a porta do reino de Deus é tão importante e fundamental para a nossa vida? Parou para pensar nisso? Tem uma resposta aqui. Está dizendo o seguinte. Versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Entrará e sairá e achará pastagem. Você consegue identificar o porquê é tão importante a porta do reino para nós? Consegue identificar? Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Você sabe por que é tão importante? Porque está relacionado com a nossa salvação. Você vê que a porta, ela é fundamental para definir ou determinar a salvação de uma pessoa. E outra coisa importante também, que está nesse mesmo versículo, é que ele diz, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Isso também fala de progresso, de crescimento. Irmãos, a porta do reino é de fundamental importância para mim e para você, porque ela está relacionada com a nossa salvação. O que é salvação? É ser liberto. Liberto do quê? Do mundo, do pecado. Liberto do domínio do diabo. É através da porta que essas coisas acontecem na nossa vida. Amém ou não? Isso também é um motivo do nosso crescimento espiritual. Presta atenção, irmãos. Provérbios, ele diz que a vereda de um justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que o que Deus projetou para nós, no seu reino, é o progresso, é o crescimento. Todos nós temos essa responsabilidade diante de Deus de crescermos espiritualmente. Amém, irmãos? Todos nós. E o que isso quer dizer? Como é que eu vou crescer espiritualmente? É através da minha busca. Através da minha comunhão com Deus, com o Senhor. Se nós não tivermos comunhão com o nosso Deus, se nós não conhecermos profundamente, intimamente, Jesus Cristo, que é a porta, nós não vamos crescer. Mas por que nós estamos dizendo isso, irmãos? Porque, irmãos, existem pessoas que não buscam a Deus. Está entendendo? Amém ou não? Glória a Deus, aleluia, não? Misericórdia. Irmãos, existem pessoas que não buscam a Deus.
E nós precisamos ensinar as pessoas a buscarem a Deus. Amém? Você que é um discipulador, que é um pastor, ensine as pessoas, os discípulos, a buscarem a Deus, a dependerem de Deus. Não depender de você, não depender de mim, mas depender de Deus. Amém? Tem um louvor que fala que nós, eu acredito em Jesus, né? Eu conversei com Ele hoje. Você conversou com Jesus hoje? Você buscou a Deus? Você teve o seu tempo de devocional, de oração, de busca? Porque se não teve, precisa ter. Nós precisamos ter esse tempo para nós conhecermos profundamente, intimamente, e isso é individual, irmãos. Não é porque a minha esposa é discípula, ou meu pai é discípulo, que eu não vou buscar o Senhor. Não é porque eu tenho um discipulador que busca o Senhor, que eu não preciso buscar, Ele vai buscar por mim. Não, é cada um de nós precisa ter a experiência com a porta do reino de Deus. Amém? Mais uma perguntinha aí. Para que serve a porta do reino de Deus? Você sabe para que serve a porta do reino de Deus? Esse texto de Colossenses 1,13 diz o quê? Que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vê que ele fala de dois ambientes. Um ambiente que se chama império das trevas e outro ambiente que chama reino do Filho, do amor de Deus. Em outras palavras, reino de Deus, governo de Deus. Para que alguém saia deste ambiente de trevas e venha para o ambiente de governo de Deus, existe uma porta. Nós precisamos passar pela porta. Não existe uma outra forma de nós sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, sem passarmos por essa experiência de conversão da nossa vida, que é a porta do reino de Deus. O império das trevas fala de domínio do diabo, de escravidão, uma vida velha, uma vida de pecado, longe da comunhão com Deus, dominado por demônios. Irmãos, se nós tivéssemos olhos espirituais para contemplar o mundo, as pessoas que estão no mundo, e é interessante que o texto aqui foi que Deus amou o mundo, Ele amou. Esse mundo que Deus amou não é o sistema do mundo que eu estou falando, as pessoas que estão nesse sistema, neste governo, nesse império do mundo. Mas Deus amou as pessoas que estão no mundo, todas elas foram amadas por Deus. Mas se nossos olhos forem abertos para contemplar, irmãos, existem demônios sobre a vida de muitas pessoas neste mundo. Presta atenção. O que atrai muitas vezes as pessoas, ou mexe até com a alma do ser humano, são demônios demônios de lascívia, de prostituição, de adultério e tudo isso, tudo de ruim que você possa imaginar, está no mundo. São demônios mesmo, que agem em várias áreas da vida do ser humano. Um domínio de Satanás. Se fala de domínio, fala de império, fala de domínio. São dominadores, a palavra de Deus fala dominadores deste mundo tenebroso. É o local que nós vivíamos outrora. Mas no momento que nós tivemos a experiência de passarmos pela porta do reino de Deus, fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, uma nova vida, um novo coração, como nós cantamos aqui. Uma nova atitude. Houve uma mudança radical na nossa vida. Amém, irmãos? Que mudou completamente. Agora é um reino de luz, reino de verdade, reino de justiça,
reino de paz, reino de alegria, reino de comunhão. Este reino que nós pertencemos, você e eu pertencemos a este reino. O Satanás não tem domínio mais sobre a tua vida. Amém? O diabo não tem poder sobre a tua vida, a não ser que você permita, ou eu permita. Mas ele não tem domínio. Mas nós precisamos submeter ao governo de Deus totalmente, integralmente, continuamente, sujeitos ao governo de Deus, a essas novas leis, leis justas, leis que geram vida. Irmãos, em resumo, uma velha vida e uma nova vida. Uma velha criatura, uma nova criação de Deus. Não temos parte ou não podemos ter parte com o reino das trevas ou vivermos ainda aquela velha vida dentro deste novo governo. Amém, irmãos? Amém ou não? Estou ficando assustado com vocês, porque vocês estão muito pensativos. Mas é bom analisar. Estão compreendendo um pouquinho? Como a porta é importante, e é através dela que nós passamos, porque se nós temos uma experiência, irmãos, se nós temos uma experiência com o nosso Senhor, quando nós nos encontramos com Ele, se isso mexeu dentro de nós, se gerou algo diferente e nós decidimos por Ele, tudo muda na nossa vida. Amém? Tem que mudar. Não dá para permanecer, não existe a possibilidade de nós ficarmos no meio da porta, de um lado nas trevas e de um lado na luz. Não existe isso. É entrar e sair, participar desse novo governo na nossa vida. Amém? E isso é individual. Isso não é algo que acontece coletivamente. É algo que é individual, uma experiência nossa, minha e tua. Para que nós possamos progredir e crescer cada vez mais no reino de Deus. Amém? Mais uma perguntinha. Qual o aspecto, ou os aspectos da porta do reino? Você conhece Atos 2:38, né? Isso aconteceu no momento em que os discípulos, Jesus tinha morrido, os discípulos estavam ali, houve o derramamento do Espírito Santo, e naquele momento, Pedro pregou para uma multidão de pessoas ali, e os irmãos fizeram uma pergunta para ele, dizendo: que faremos? Eles compreenderam que estavam errados e vivendo de forma errada, e crucificaram o Senhor da vida, Cristo, o Messias. Eles disseram: e agora que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse texto, ele nos mostra que a porta do reino tem 3 aspectos, que é arrependimento, o batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Na verdade, são 2 mandamentos e uma promessa. Mandamentos, nós temos que fazer o quê, irmãos? Obedecer. 2 mandamentos que Deus ordenou: arrependimento, o batismo nas águas e uma promessa, que é o dom do Espírito Santo. E aí nós vamos voltar agora para saber o que é arrependimento. Mais uma vez, repetindo aqui, arrependimento. O Dani trouxe aqui a mensagem do reino de Deus, dizendo que arrependimento, numa palavra chamada metanoia, ela resume bem o que é, mais precisamente o que é arrependimento, que é mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. O quê? Mudança de atitude interior.
mudança de rumo, mudança de direção. Significa que nós estamos caminhando para um lado errado e agora nós voltamos para o verdadeiro lugar. Irmãos, presta atenção. Às vezes a gente não sabe o porquê temos que nos arrepender. Eu não matei, eu não roubei, eu dou esmola, eu faço as boas obras, eu trato bem as pessoas, a minha família é uma família exemplar. Por que que eu tenho que me arrepender? Aí nós voltamos lá para o princípio. O homem se rebelou contra Deus, decidiu ser dono de si mesmo, decidiu governar a sua própria vida, decidir sobre o bem e o mal, o certo e o errado na sua vida, independente de Deus, e isso que provocou a rebelião e a morte espiritual do homem. O homem foi expulso do jardim do Éden, da presença de Deus, da comunhão com Deus, foi separado de Deus, se tornou inútil para o propósito eterno de Deus por causa da desobediência, da rebelião. E a rebelião nada mais é do que o orgulho que está enrustido dentro do nosso coração e que nos faz pensar que nós somos donos de nós mesmos, que nós governamos a nossa própria vida, que nós podemos decidir sobre certo e errado, bem ou mal, independente de Deus. Amém, irmãos? E por causa disso, por causa dessa ofensa, Romanos diz que isso foi uma ofensa contra Deus. Ofendemos o Criador, o autor da nossa vida, e nós precisamos então nos arrepender. O homem foi expulso da presença de Deus por causa do seu orgulho, da sua independência. E agora ele só pode retornar para Deus, para a presença e comunhão com Deus, se ele decidir devolver a Deus o governo da sua vida. Amém, irmãos? Estão entendendo? Este é o motivo de nós necessitarmos de arrependimento. Nos arrependemos diante de Deus. E o arrependimento, ele implica 4 coisas: negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, seguir a Cristo, aliás, renunciar tudo quanto tem. Vamos lá outra vez. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Às vezes a gente fala sobre o arrependimento, parece uma coisa muito vaga, né? Mas nós precisamos mergulhar um pouquinho mais sobre isso. Porque a palavra de Deus, Jesus disse em Marcos 8, 34 e 35, ele falou para a multidão e para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. De que adianta o homem querer ganhar o mundo e perder a sua alma? Presta atenção nessa declaração de Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir, o quê? Após mim. Ah, quer dizer que não é à frente dele? Não, é após. Porque ele disse que as ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Quando nós vivemos de forma independente, nós vamos à frente de Jesus. Está entendendo? Existem muitas situações da nossa vida que nós decidimos independente do que Deus pensa, do que é a verdade, a palavra de Deus pensa, ou que Deus determinou para nós. E isso é seguir à frente de Cristo, mas a mensagem do reino é que nós devemos seguir após Ele. Ele vai à frente para governar e guiar a nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que ele diz: se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar o quê? A si mesmo. Isso significa que eu devo negar o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo. Tome a sua cruz. A cruz, ela
deve ser tomada justamente quando a minha vontade, ela entra em conflito com a vontade de Deus. Quando eu entro nesse conflito, que eu quero algo que Deus não quer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir por quem? Por quem? Por Cristo. E nesse momento nós tomamos a cruz, porque nós morremos para nós mesmos. Amém, irmãos? Tem uma passagem que fala do Simão. Simão, que foi constrangido a tomar a cruz, não é isso? Às vezes a gente constrange as pessoas a tomar a cruz, ou nós somos constrangidos, mas isso não é bom. O bom é voluntariamente tomar a cruz, decidir pelo certo e errado, bem e o mal, de acordo com a vontade de Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida. Perder a minha vida para poder ganhar. Às vezes a gente acha que só ganha sem perder, mas nós temos que perder para poder ganhar. Amém? Renunciar a tudo quanto tem. Lucas 14:33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, tudo, renunciar a tudo quanto tem. Você já parou para pensar nisso? Isso envolve a minha vontade, o meu querer, meu sentimento, meus planos, meus projetos. Tudo aquilo que eu acho de talvez mais importante para mim tem que estar diante de Deus e pronto para nós abrirmos mão, se nós somos seguidores de Cristo, porque Ele fala que não pode ser meu discípulo. Isso mexe comigo, porque eu sou candidato a discípulo e você também é. Não é verdade? Sim ou não? Mexe, irmãos. A gente precisa analisar profundamente essas coisas. E é interessante que existem alguns princípios de Deus que são muito normais, naturais, nessa época que nós vivemos. Eu vou dar uma ideia, uma dica para você, né? Vamos primeiro analisar um homem, um pecador, que passou por esse processo de arrependimento, chamado Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Quantos conhecem aqui? Zaqueu, o que ele era? Era publicano, cobrador de impostos, ladrão. Roubou muita gente. Aquele homem se enriqueceu roubando as pessoas. No momento que ele teve um encontro com Jesus, com a porta, presta atenção, voluntariamente, esse homem foi tocado em seu coração e fez uma declaração para Jesus, dizendo: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E não parou por aí. Ele disse: e se alguém eu defraudei, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Agora você me diz, esse homem era um homem rico. Ele abriu mão de metade dos seus bens, ficou com metade, para restituir pessoas que ele, há muitos anos na sua vida de publicano, de ladrão, roubou, e ele teve que restituir não uma vez, mas 4 vezes mais. Tu acha que esse homem ficou com alguma coisa, irmão? Sim ou não? Não. Renunciou a tudo. Jesus declarou: hoje veio salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, filho da fé. Jesus olhou o coração dele, a fé que havia no coração desse homem. Mas por que estamos falando isso, irmãos? Presta atenção num detalhe importante. Muitas das vezes, o sistema deste mundo, e até mesmo
nós que somos cristãos, não analisando bem a verdade de Deus, a mensagem do reino, achamos que se nós cometemos na velha vida coisas que eram erradas, que depois que eu me converti, eu não tenho que restituir, irmãos, nós temos que restituir. Amém ou não? Você acha que eu estou exagerando? Deve ser corrigida, irmãos. Usam um texto de Atos dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eles esquecem de dizer a outra parte, que fala que Deus também chama todos para o arrependimento. E arrependimento é corrigir o erro. É se arrepender, é mudar de rumo, mudar de direção. Tem que ser corrigido, tem que ser restituído. Se você roubou, tem que devolver. Se você defraudou alguém, tem que corrigir. Se você ou eu, vamos mudar o tema aqui para mim, se eu menti, eu tenho que falar a verdade. Se eu defraudei alguém, eu tenho que restituir. E eu estou falando de defraudar, irmãos, isso está envolvido pecados morais, sexuais, de famílias, de lares que são destruídos, de pessoas que muitas vezes mataram, cometeram homicídio. Mas como restituir? Precisa ser restituído, porque nós não podemos mais viver, a vida, ela não é a velha vida, ela é a nova vida, irmãos. Amém ou não? Se teve inimizade, nós precisamos voltar a ter amizade. E aí eu entro numa coisa que mexe muito com todos nós, e levanta muita polêmica no meio dos cristãos: o casamento. Ah, mas foi no tempo da ignorância. Irmãos, o casamento ele é indissolúvel. O casamento é um. Amém ou não? É um. Se eu, no tempo da ignorância, constituí outra família, tive um casamento, abri mão, não importa. Tem que restituir. Sabe por quê? Porque é adultério. Se você ou outra pessoa se converteu, vai permanecer com uma aliança que não foi a aliança que ela fez diante do altar de Deus, está com outra, ela vai viver no quê? Vai viver no quê, irmãos? No adultério, no pecado. Será que Jesus, quando disse para os discípulos em Mateus 19, dizendo que existem eunucos, que nasceram eunucos, existem eunucos que são feitos pelos homens, mas existem eunucos que se fazem eunucos pelo reino de Deus. E os discípulos questionaram ainda Jesus, disse, sendo assim é melhor não casar. Mas a palavra de Deus, e Jesus mostra lá no princípio. Então isso é uma coisa que precisa estar bem firme no meu coração e no teu coração. Amém? Nós não podemos falar outra coisa, porque a porta é esse caminho. O caminho para se passar pela porta é esse. E diz, o próprio Jesus disse que a porta é o quê? É estreita. Você não precisa apertar mais a porta do que ela é, porque o próprio Jesus já deixou a dimensão da porta do reino, ela é estreita. Por isso que exige renúncia, exige abrir mão de tudo, daquela velha vida, não condiz mais com a nossa vida, a nossa realidade que nós vivemos. Se você tinha pavio curto, vai ter que aumentar esse pavio. Se eu tinha, tem que aumentar. Porque Deus nos dá longanimidade, nos dá possibilidade de vivermos a nova vida. Amém, irmãos? Então está aí, arrependimento. Não esqueçam que nós precisamos não só nos
nos arrepender e agora eu vou viver daqui para frente correto. Sim, deve viver correto daqui para frente, mas corrige aquilo que você fez. Restitui, acerta, corrige. Deus só tem coisa boa para nós. Amém? Mais um. Batismo. O que é o batismo? Já estamos terminando. O que é o batismo nas águas? Gálatas 3:27 diz: portanto, se já fostes batizados em Cristo, presta atenção nessa palavra, se fostes batizados em Cristo, de Cristo vos vestiste. O versículo anterior diz que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E aí ele fala, se nós fomos batizados em Cristo, nós fomos revestidos de Cristo. É como que se nós colocássemos uma outra roupa, que se chama Jesus Cristo. Os demônios, quando olharem para mim, para você, eles vão ver quem? Jesus. Amém ou não? Ele vai ver Cristo. Diz que Deus mesmo, ele nos vê em Cristo. Por isso que ele não fulmina este mundo, por causa da graça, porque Jesus está à frente. Quando o Pai olha tanta corrupção, tanta situação terrível que há nesse mundo, que já não tem mais o que se multiplicar o pecado, ele vê Cristo, a graça. E isso, não, a ira de Deus, ela aplaca a ira de Deus. Então, quando nós somos batizados, existe um processo de nós sermos colocados, vestidos em Cristo, somos enxertados no corpo de Cristo. Nós fazemos parte dos membros do corpo de Cristo. Somos também participantes do mesmo sofrimento que Cristo teve e também da ressurreição de Cristo. Esse texto de Romanos 6 diz o seguinte, vou abrir aqui, abre aí na tua Bíblia, Romanos 6. Aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você sabe o que é o batismo, ou o que o batismo faz conosco quando nós somos mergulhados? Teve batismo semana passada. Mas é importante nós sabermos o que acontece. A gente sempre diz assim, superficialmente, a gente morre com Cristo e ressuscita. Não é isso? Está correto. Mas é importante saber que este processo é um processo espiritual. Não é simplesmente uma água que você entra seco e sai molhado. Você sai para uma nova vida. Eu saio para uma nova vida. Amém, irmãos? Este processo, ele nos reveste de Cristo e nos faz participante da sua morte. E aí você pode analisar, mas o que isso significa? Significa que aquele velho homem morreu. Para quê? Para o mundo nos perdeu. Nós não somos mais deste mundo. Amém ou não? Nós não pertencemos mais ao mundo, ao sistema deste mundo. O mundo e o sistema do mundo não tem domínio sobre nós. O pecado que antes nos dominava, não domina mais. Irmãos, ele diz assim que nós não devemos servir o pecado como escravos.
Sabe o que significa, irmãos? Que nós éramos escravos do pecado. Naquela época, quando foi escrita essa mensagem, havia escravidão. Havia senhores que compravam um escravo no mercado e aquele escravo estava sujeito a servir aquele senhor por toda a sua vida. Nada poderia livrar aquele escravo, a não ser a morte. Então o escravo só estaria livre do seu senhor, que o escravizava, que fazia ele servir, que fazia ele trabalhar de sol a sol, sem ganhar nada. Esse escravo só estava livre quando morresse. E é o que está dizendo aqui. Se nós morrermos com Cristo, estamos livres da escravidão, que é o pecado, desse senhor que era o diabo, que dominava a nossa vida. Mas hoje, em Cristo, nós ressurgimos para uma nova vida com Cristo. Então, nós não podemos mais oferecer os nossos membros, o membro do nosso corpo, para a escravidão do pecado. Amém, irmãos? Não servimos mais o pecado, agora somos escravos de Cristo. Estamos totalmente entregues a uma nova vida com Cristo, a vivermos uma nova vida. Por isso que ele diz que nós devemos andar em novidade de vida. Precisa resplandecer essa luz de Cristo em nós. A igreja, ela é representante de Cristo neste mundo. Ela tem que viver como tal neste mundo. Deixar brilhar a luz do Senhor. Para vermos a glória de Deus, que nós cantamos aqui, vermos a glória do Senhor, deixar brilhar a nossa luz, para que o mundo veja que há uma diferença em nós. Amém? O último ponto ali, o que é o dom do Espírito Santo? João 1,12 diz o seguinte, que todos quanto o receberam quem? Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 13 diz que os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, irmãos? O dom do Espírito Santo tem dois processos da nossa vida. Eu me lembro muito daquele pedido que Eliseu fez a Deus, aliás, fez para Elias, né? A Deus dizendo, para dar o quê? A porção dobrada do espírito de Elias. Essa promessa estava ali figurada naquele homem, mas é para os nossos dias, para mim e para você. Amém? Quando nós nos convertemos, que diz ali que o nascimento não é de carne e sangue, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós nascemos, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Ele é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito vem habitar em nós para que nós possamos fazer a vontade de Deus em tudo. A palavra diz, sermos feitos, formados, aperfeiçoados à vontade de Deus. Amém, irmãos? Então esse Espírito está em você. Nós podemos resplandecer a luz de Cristo, o caráter, o fruto do Espírito deve se manifestar na nossa vida. Então esse é o primeiro passo que acontece em nós. E é interessante que na continuidade desse texto, ele diz que o verbo, falando de Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do quê? De graça e de verdade. Significa que o verbo que era Deus, ele veio como homem, ele habitou entre nós, cheio dessa graça e dessa verdade, que é exatamente esse poder desse Espírito que está em nós. Amém? Amém ou não? Você é feliz por causa disso?
ou não? Porque, olha só, essa graça e verdade tem que manifestar na nossa vida. Amém ou não? Graça e verdade. Aí o testemunho de João diz que todos nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, no coração do Pai, foi quem o revelou. E ele diz também que todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Está entendendo, irmãos, que todo o recurso que Deus deu para nós vivermos uma nova vida, existe dentro de nós? Está entendendo? Amém ou não? Você está capacitado a manifestar ou a expressar esse novo caráter. Eu também. Amém ou não? Você crê nisso? Você crê que é assim? Porque, irmão, se nós não cremos, não vai adiantar nada. Deus está preparando uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito. E Ele deu poder. Presta atenção, poder para ser feito filho de Deus. Eu que sou filho, um pai e uma mãe terrena, agora eu recebi poder para ser feito filho de Deus. É isso mesmo. Mas eu preciso crer. Porque se eu não creio, não vai acontecer. Eu não vou buscar. Eu não vou procurar. Mas nós precisamos compreender essa verdade. Amém? E outra coisa, Atos 1:8, diz que Jesus declarou para os discípulos, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Né? O versículo 8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente conhece muito bem esse texto, mas presta atenção, irmãos. Essa segunda, vamos dizer assim, essa porção dobrada do Espírito de Deus, essa segunda porção, é para nós sermos o quê? Testemunhas. Para nós testemunharmos de Cristo. Para nós testemunharmos dessa nova vida, fazermos discípulos de todas as nações. Irmãos, fala de dom, porque é uma graça que foi dada a cada um de nós. Todos nós temos recebido dela. Esse poder, ele é um poder sobrenatural do Espírito, que eu e você precisamos permitir ser usados por Deus. Amém? O Maicon abriu esse encontro falando sobre uma graça que existe no meio da igreja, da qual nós precisamos permitir ser usados por ela. Essa graça é esse poder, porque são 23 dons. Tem 9 dons que são dons do Espírito, ou manifestação do Espírito, que estão aqui disponíveis no nosso meio. Todos nós podemos ser usados nesses 9 dons. E existem 7 dons, mais 5 dons, que são dons permanentes, e mais 2, que são funções. Funções não, que são encargos para a igreja, mas num total dá 23 dons que estão disponíveis para nós, mas pelo menos esses 9, eles podem se manifestar em qualquer um de nós. Amém? Paulo, ele disse em Efésios, orava a Deus para que Deus nos desse espírito de sabedoria e de revelação
do pleno conhecimento dele, que iluminasse os olhos do nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender qual a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos, e qual a suprema grandeza da eficácia do seu poder, que é esse aí. A tradução no original grego diz que é mega poder. Já ouviu falar em mega? Mega poder. Ele para se expressar, ele usou esses termos. Mega poder. Suprema grandeza da eficácia do seu poder. Outra palavra é hiper. Já ouviram falar de hipermercado, um mercado grande, né? O que ele fala ali, nesse termo, suprema grandeza da eficácia do seu poder, é um mega e hiper poder. Que não é esse que está aqui em nós, que estamos tão para baixo, mas esse poder está dentro de você e dentro de mim. Amém, irmãos? Para que esse poder? Para que, irmãos? Para nós ficarmos com ele guardado aqui dentro de nós, sem manifestar? Sim ou não? Não. Para sermos testemunhas. Se quer ver, olha só o que ele continua dizendo. A eficácia do seu poder, o qual exerceu, falando do Espírito Santo, esse mesmo que está dentro de nós, diz que este Espírito exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar nos lugares celestiais, à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só neste século presente que nós vivemos, mas também no vindouro. E ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o deu à igreja, que é o seu corpo. Amém, irmãos? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Sabe o que está dizendo? Vou falar numa linguagem mais simples para nós compreendermos. Diz que esse poder aí foi o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este mesmo poder que levou Jesus a ser obediente até a morte de cruz, levou Jesus a ter um nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E esse mesmo poder fez Ele assentar à destra do trono de Deus, acima de todo principado, potestade, todo governo, todo nome mais importante que se possa referir, não só nesse século que nós vivemos, mas também naquele século que há de vir. Ninguém vai ser maior que o nosso Senhor, porque o poder do Espírito Santo fez isso nele. E diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. E depois disso, este mesmo Espírito deu à sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude, tudo que você possa imaginar de grandeza e de riqueza. Por isso o mesmo texto diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós ainda não sabemos a dimensão dessa grandeza que há, irmãos. Vivemos uma vida tão rasa como igreja, cheio de altos e baixos, cheio de inconstâncias, questionamento, divisão, discórdia. Não é isso que Deus projetou para nós. Batismo tem que ser todos os dias. A gente precisa proclamar, anunciar essas verdades, porque esse poder está dentro de nós.
Paulo disse para Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, domínio. Deus deu para nós. Para nós finalizarmos aqui, eu acho que eu me estendi muito, mas presta atenção, Deus está me fazendo parar um pouquinho nisso aqui, porque nós falamos aqui do espírito dobrado de Elias, que Eliseu pediu, e Deus deu, para nos mostrar o que é que existe dentro de mim e de você. O que este homem chamado Eliseu fez de milagre, eu creio que você é conhecedor, você já leu a Bíblia, não leu a Bíblia? Você continua buscando a Deus e querendo conhecer mais. Ali, na palavra de Deus, mostrou algo que sempre me chamou muita atenção, até porque, olha aqui em mim, eu não tenho cabelo, ou pelo menos não tenho muito. E existe uma história na palavra de Deus com esse homem chamado Eliseu, que havia uns rapazinhos, jovenzinhos, que viu esse profeta passando e começou a fazer bullying dele. Já existia o bullying lá naquela época. O que é que estavam chamando ele? Olha, toma cuidado com essa palavra, hein? A partir de hoje, ninguém mais vai chamar o Beda de careca, hein? Pensou? Estou fazendo minha propaganda aqui. Mas não é isso que eu quero que você entenda. Quero que você entenda o poder que você e eu não sabemos que temos. Irmãos, presta atenção. Existe poder em você. Aquele profeta, diz a palavra que ele amaldiçoou aqueles jovens. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ver se você conhece a história. Já vou dar uma lição para vocês. Leem a Bíblia. É importante. Fala para o teu irmão, leia a Bíblia. Vou indicar um livro para você ler. Eu vou indicar um livro, a Bíblia. Lá diz o seguinte, que ele amaldiçoou e saiu 2 ursas, do nada. 2 ursas estraçalharam 40 jovens. 40 jovens. Por quê? O profeta amaldiçoou. Mas foi para isso que Deus nos chamou? Não. Mas por que isso está escrito na Bíblia? Para mostrar que a nossa boca, o que ela declara, principalmente quando você tem esse poder dentro de você, acontece. Amém, irmãos? Está entendendo o que existe dentro de você, dentro de mim? Acontece. Por isso que a gente tem que ter a boca para falar coisas boas. E olha só, presta atenção. Às vezes a gente murmura, ou a gente declara coisas negativas, e por isso acontece. Existe poder dentro de você. Tem uma passagem, vamos ver se vocês conhecem também. Jesus, nos dias que precedia a sua morte, ele estava indo como que decisivamente para Jerusalém, e lá ele seria crucificado. Seus discípulos estavam com ele, caminhando. E como estava escurecendo, eles passaram numa aldeia samaritana. E a gente sabe que os samaritanos não tinham muita comunhão com os judeus. Os discípulos foram lá pedir abrigo para passarem a noite. Mas o pessoal, os samaritanos ali não quiseram. Expulsaram eles. E o que aconteceu? Tiago e João disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos vir fogo do céu e destruir esses homens? O que foi que Jesus disse para ele? Vamos ver se vocês sabem.
Hã? Vocês não sabem de que espírito vocês são. E eu digo para vocês, para nós, né? Nós não sabemos ainda de que espírito nós somos. Isso quer dizer, na questão do poder que existe dentro de nós. Se a gente mandasse descer fogo do céu, descia fogo do céu. Amém, irmãos? Isso sem contar muitos outros. Que Eliseu fez um ferro flutuar. Fez uma água amaldiçoada, uma comida amaldiçoada, que fizeram uma planta, fizeram uma sopa. Ele jogou farinha e transformou em comida boa. Elias caminhou ou correu 40 dias e 40 noites sem parar. Isso tudo é poder que está em você e está em mim. Amém? Você é poderoso e não sabe. E esse poder Deus deu para nós vivermos uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos guardar essa mensagem e a partir de hoje permitir ser transformado por Deus. Está passando por situação difícil na sua vida? Se está passando, existe algo muito grande em você. Até ressuscitar mortos. Se nós permitirmos, Deus vai usar. Curar enfermidades, Deus vai usar. Nada é impossível àquele que crê. Amém ou não? Vamos ficar de pé então? Vamos orar a Deus? Vamos agradecer ao Senhor por essa verdade. Eu sei que dá sono, né? A gente ficar falando aqui, mas olha só. Deus está colocando no meu coração que você não vai ser mais o mesmo. E nem eu vou ser mais o mesmo. Porque o poder de Deus está sobre nós. Mas nós vamos orar. Eu quero fazer de uma forma diferente. Você sai do seu lugar e ore por uma pessoa sobre este assunto que nós conversamos. A porta do reino de Deus. Esse fundamento que nós temos que manter sempre vivo dentro de nós. Você pode procurar alguém para orar? Vamos orar um pouquinho? E depois nós vamos louvar o Senhor? Agora, o que é que você vai orar? Com todo esse poder que há na tua vida. Você tem que usar a sua fé, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que estão precisando de consolo, precisando de conforto, precisando de uma palavra de ânimo que você tem no teu coração. Deixa Deus usar a tua vida agora. Deixa Deus se manifestar através de você. Começa a ser o profeta de Deus. A orar, a anunciar, a declarar as verdades do Senhor. Seja ousado no Senhor. Se você veio em busca de uma resposta para algo na tua vida, esse irmão, essa pessoa que está aí do teu lado, ela tem. Presta atenção nas declarações que ele está fazendo agora. Deus vai usar a tua vida através do dom que Ele tem derramado sobre você. Deus não deu espírito de covardia. Deus deu espírito de poder, de amor e de moderação. A graça de Deus seja manifesta sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toda a graça de Deus derramada sobre o teu lar, sobre teus filhos. Em nome de Jesus, é tempo de colheita, diz o Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa, e aquele que ceifa recebe galardão, diz o Senhor. Eis que eu tenho preparado galardão para você, para que você possa trabalhar na colheita de vidas para mim, diz o Senhor. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para salvar o pecador. Eu vim para restaurar as famílias e os lares, diz o Senhor. Eu vim para aquele que é contrito e quebrantado de coração. Eu estou procurando aquele cujo coração é totalmente meu, diz o Senhor. Estou procurando aqueles que querem voltar de todo o coração para mim, diz o Senhor. Os campos estão brancos, o tempo está próximo, diz o Senhor. Eis que cedo venho e trago o meu galardão para retribuir aquele segundo as suas obras, diz o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a brilhante estrela da manhã, diz o Senhor. A resplandecente estrela da manhã. Eis que eu venho com meu brilho sobre a tua vida. Eis que eu trago luz onde há trevas, diz o Senhor. Eis que eu restauro aquele que está abatido. Eis que eu levanto os que estão cansados, desanimados, diz o Senhor. Eu derramo do meu poder, da minha graça sobre a tua vida. Há uma unção dobrada do meu espírito sobre ti, diz o Senhor. Não negligencies aquilo que eu tenho dado por herança a ti. É o selo da minha possessão para o teu resgate, diz o Senhor. Eis que eu tenho derramado poder sobre ti. O meu poder não é qualquer poder, é o meu poder, diz o Senhor. É o meu espírito que está sobre ti. Eu te capacito a viver uma nova vida, diz o Senhor. Eu formo em ti um novo caráter, uma nova atitude. Eu torno você ousado no meu espírito. Eu te batizo com o Espírito Santo e com fogo, diz o Senhor. Eu reacendo esta chama que estava apagada no teu coração. Eu te levanto das ruínas, eu te levanto das cinzas. Eu restauro os lugares que foram antigamente destruídos e assolados de geração em geração. Eu venho edificar na tua vida, diz o Senhor. Eu planto você e formo raízes em ti, raízes que buscam águas profundas, diz o Senhor. Eu sou o Senhor da tua vida, não há outro além de mim, não há outro Deus, não há ninguém que possa salvar. Eu sou a porta, diz o Senhor. Eu sou o ponto de transição da velha vida para a nova vida. Eu sou aquele que conduz o meu rebanho por pastos verdejantes, por águas tranquilas, e nesta noite eu te levo para o refrigério, diz o Senhor. Eu te renovo, eu te fortaleço. Não está perdido como você está dizendo. Você que diz que tudo está perdido na tua vida, não está perdido, pois eu tomo a direção da tua vida, diz o Senhor. Eu me levanto para te conduzir e te guiar, para te dar vida e vida em abundância, para renovar a tua fé, diz o Senhor. Eu derramo sobre ti uma porção nova de fé, de esperança no teu coração, diz o Senhor. Não negligencies aquilo que estou dizendo, pois eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu salvo, sou eu quem ressuscito. Eu quem ressuscito os mortos. Eu que faço levantar do nada.
Eu que faço milagres, sinais e prodígios, diz o Senhor. Creia em mim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus.